Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre integrais triplas. No vídeo anterior, nós iniciamos o estudo sobre integrais triplas em regiões mais gerais do que apenas caixas retangulares, que foi no vídeo anterior ao anterior, né, que foi o primeiro vídeo sobre integrais triplas. E agora nós vamos à segunda parte sobre essas integrais triplas em sólidos mais gerais. Por que tem a parte 2 aqui? Porque no vídeo anterior nós vimos apenas integrais triplas sobre sólidos que nós chamamos de sólidos de tipo 1, né? Quando o z varia entre duas funções que dependem de x e de y, e né, naquele caso, né, o x variava, o x e o y variavam dentro de alguma região do plano que ou era de tipo 1 ou era de tipo 2, região planar, região plana de tipo 1 ou de tipo 2, né? Agora, só que você pode perceber que no espaço, além de superfícies dessas de tipo 1 que nós vimos no vídeo anterior, tem outros dois tipos de superfície que nós vamos definir agora e que elas são chamadas de superfícies de tipo 2 e superfícies de tipo 3, tá certo? Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo de agora. Nós vamos ver como é que você pode integrar usando esses dois tipos de sólidos, ou considerando esses dois tipos de sólidos que nós chamamos aqui de tipo 2 ou de tipo 3, tá? Vamos continuar usando o livro de cálculo 2 do Stuart na sua sétima edição, tá? Então, do mesmo jeito que nós definimos lá uma região tridimensional limitada de tipo 1 no vídeo anterior, nós definimos de tipo 1 como sendo aquela que estava contida entre o gráfico de duas funções contínuas que dependiam de x e de y. Tá? Uma região de tipo 2, região limitada, um sólido limitado de tipo 2, você chama ele de tipo 2 quando ele está contido entre o gráfico de duas funções contínuas que dependem de y e de z. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Que são pontos do tipo x, y, z, onde o y e o z variam dentro de uma região planar que nós vamos chamar de D, e o x ele varia entre duas funções que dependem de y e de z. O limitante inferior da variação de x nós vamos chamar de função u1 de xy, e a função u2, que é o limitante superior, nós vamos chamar ela de função u2 de yz. Tá? Então, o x varia entre essas duas funções aqui, o 1 e o 2, que dependem de y e de z. E quem é esse conjunto D aqui? Quem é essa região planar D, onde o y e o z variam? Bom, essa região planar é a projeção do sólido E sobre o plano YZ, né? Para ser de tipo 1 era um pouquinho diferente, mudava as variáveis, mas a ideia era mais ou menos a mesma, né? E essa figura aqui, ela representa, é uma boa representação do que é que vem a ser uma região ou um sólido de tipo 2. Observem, o X, o eixo X está aqui, o eixo Y está aqui e o eixo Z está lá, tá certo? Então, observe, esta região, este sólido aqui, ó, ele está limitado por esta tampa e por aquela base, tá? A base, ela é a função limitante inferior do x. Observe que aqui nós estamos com a variação de x, né? Nesse eixo aqui é a variação de x. Então, o x, ele varia entre esta função, entre essa superfície, u1 de yz, x igual a u1 de yz, entre aquela superfície e essa superfície aqui que nós vamos dizer assim, que seria a tampa dele, né? A tampa desse sólido. E essa tampa desse sólido, ele tem essa equação aqui, é uma superfície que tem essa equação. X igual a U2 de YZ. Você pode observar que essa superfície que nós chamamos de limite de trás, né? É essa superfície que tem essa equação aqui, o x igual a U1 de YZ,
Enquanto que esse limitante da frente aqui, né? Vou chamar isso aqui de frente, né? Essa superfície aqui tem essa equação. X igual a U2 de YZ, né? Então, aqui, quem está variando primeiro é o X, né? O X está variando entre essa superfície de trás e essa superfície de frente. Você projeta esse sólido sobre o plano YZ, não mais sobre o plano XY. Você projeta ele lá no plano YZ. E isso vai te dar uma região planar, vai te dar uma região plana lá no YZ. E aí você torce para que essa projeção seja ou de tipo 1 ou de tipo 2, romanos, lá no plano YZ, tá? E aí nós temos um teorema que é equivalente àquele que nós vimos no vídeo anterior, para regiões de tipo 1, e fala o seguinte: se você tem f uma função integrável de 3 variáveis sobre um sólido de tipo 2, ou seja, sobre um sólido que tem essa descrição aqui, pontos x, y, z, em que o x varia entre essas duas funções aqui, de y e de z, e o par ordenado yz varia dentro da projeção do sólido sobre o plano yz, então a integral tripla de uma função f de x, y, z, dessa função f de x, y, z, sobre o sólido E, é essa integral dupla sobre a região plana D, integral de U1 até U2 da f de x, y, z, dx, dA. Tá? Por que aqui é dx? Aqui é dx porque a variação que está acontecendo aqui nessa integral é a variação do x. E aí você pode perguntar o que é que significa essa integral aqui dentro do colchetes. Ela significa o seguinte: quando você vai integrar esta função em relação a x, o y e o z, eles vão virar constantes. Você trata eles como sendo constantes, olha esta função apenas como uma função de x. Y e z acabam sendo constantes. Como o y e o z são tratados como constantes, então esses limites de integração aqui, você também os trata como sendo constantes. Então você aplica o teorema fundamental do cálculo. Você calcula uma primitiva desta função olhando ela como uma função de x, uma vez que y e z são constantes, você considera eles como sendo constantes. Então você procura uma primitiva desta função, olhando ela como uma função de x, e achando a primitiva, você calcula essa primitiva nesse extremo, calcula a primitiva nesse extremo e faz a diferença dos dois. Aplica o teorema fundamental do cálculo. E aí depois você vai obter uma função que vai depender apenas de y e de z, e aí você calcula a integral dupla do jeito que você vinha calculando lá, do jeito que você vinha calculando até há pouco, quando você estava estudando integrais duplas. Então você estudou integrais duplas para poder aplicar elas agora aqui nas integrais triplas, tá certo? Bom, além de uma região ou um sólido limitado de tipo 1 e 2, você também tem um sólido, você pode ter também sólidos espaciais do tipo 3, né? O que são esse tipo de sólidos aqui, ou essas regiões tridimensionais limitadas de tipo 3? Ela é chamada de tipo 3 se ela estiver contida entre o gráfico de duas funções que dependem de x e de y. Ou seja, são sólidos que têm a seguinte descrição: ó. São pontos x, y, z do espaço, em que xz variam dentro de uma região plana que nós chamamos de D, e o y não. O y varia entre duas funções que dependem de x e de y, né? Essas duas funções aqui, o 1 e o 2, são sempre funções contínuas. Nesse caso, elas dependem do x e do z. Enquanto isso, o D é a projeção do sólido sobre o plano xz, né? Como é mostrado na figura. Essa figura aqui é uma boa representação do que é que vem a ser um sólido de tipo 3. É como se ele estivesse deitado, né? Ele estiver deitado na horizontal, né? Entre aspas, né? Deitado na horizontal. Em que aqui você, na horizontal, na direção do eixo Y, né? Então, o que está dizendo aqui?
que o seu y, aqui está o eixo y, né? Aqui está a variação do y. Então, o y ele está variando entre o gráfico desta superfície, que nós chamamos de superfície à esquerda, né? Então, o y varia entre essa superfície e essa superfície da direita aqui, ó, que nós chamamos de U2 de YZ. Então, o y varia entre duas superfícies, enquanto isso, o x e o z, eles estão variando dentro da projeção do sólido sobre o plano XZ. Então, x e z variam nessa região plana, que é a projeção do sólido sobre o plano XZ, e o y ele varia entre essa superfície à esquerda até a superfície da direita. Tá? E o que acontece com a integral de uma função integrável, se você, uma integral tripla, né? Se você está considerando um sólido de tipo 3. Então, se você tem um sólido de tipo 3, desta forma, x e z variam dentro de uma região plana D, e o y varia entre duas funções que dependem de x e de y, então a integral tripla da função sobre o sólido é a integral dupla sobre D, sobre a região plana D, integral de U1 de xz até U2 de xz, da função f de xyz, dy, dA. Né? Então, o que você está fazendo? O que você está fazendo dentro desse colchete? Você está fazendo mais ou menos a mesma coisa que você fazia nos dois casos anteriores. Você está considerando esta função f de xyz como sendo uma função só de y. Você vai olhar x e z como sendo duas constantes. Sendo elas constantes, elas não, vamos dizer assim, elas não influem, né, na sua integral. Então, você vai olhar essa função como uma função de y, acha uma primitiva dela, do jeito que você fazia lá no cálculo 1, acha uma primitiva dela, em função de y, calcula nesses extremos aqui, aplica o teorema fundamental do cálculo, né, nesses extremos, e aí sim, você vai encontrar uma função que só vai depender do x e do z, e esta função você vai integrar, você vai aplicar a integral dupla sobre essa região D aqui, tá certo? Muito bem. Você pode observar o seguinte, que em cada uma dessas integrais anteriores, existem duas possibilidades para você expressar a integral. Isso depende da região D, né? Então, se você for olhar para essa integral aqui, então beleza, você integra em relação a y primeiro, e depois você tem que integrar em relação a D. Quando você integra duplamente, quando você calcula essa integral dupla sobre D, você olha para o D. Esse D, ele pode ser de tipo 1 ou de tipo 2 romanos, né? 1 e 2 romanos. Então, você tem aqui duas possibilidades de calcular essa integral. A mesma coisa acontece com essa integral quando você está trabalhando com uma região do tipo 2. Você calcula essa integral primeiro, né, em relação a x. A calculada ela, você tem que calcular essa integral dupla. Essa integral dupla, a região plana D, de novo, ou ela é uma região de tipo 1, ou ela é uma região de tipo 2. Aliás, você torce para que ela seja uma região de tipo 1 ou de tipo 2, e você aplica todas aquelas técnicas de integral dupla que você já viu anteriormente, tá certo? Bom, vamos a um exemplo onde nós vamos aplicar isso que nós acabamos de ver. O que nós estamos querendo calcular nesse exemplo? A integral tripla sobre o sólido E desta função aqui, ó, raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado dv. Quem é o nosso sólido E? Ele é limitado por este paraboloide, y igual a x quadrado mais z quadrado. É um paraboloide que você viu lá quando você fez geometria analítica. Então ele varia, quer dizer, ele é limitado por esse paraboloide e pelo plano vertical y igual a 4. Tá? Então, esse sólido ele é representado basicamente por essa figura. Essa figura representa muito bem qual o sólido que nós estamos considerando, né? Esse daqui é o paraboloide, y igual a x quadrado mais z quadrado, e aqui ele está sendo cortado pelo plano y igual a 4. Né? Então você tem o paraboloide, cortou ele pelo y igual a 4, este é o sólido sobre o qual nós estamos querendo calcular esta integral. Tá? Bom, você pode ver esse sólido como um sólido de tipo 1, do jeito que nós vimos no vídeo passado.
que você vai fazer? Você vai pegar esse sólido e você vai projetar ele sobre o plano XY. Projetar sobre o plano XY significa, vou cortar ele, vou fazer um corte aqui horizontal com o plano XY. Quando você faz esse corte horizontal aqui com o plano XY, que é o plano Z igual a zero, então o que você vai obter? Como o plano XY tem a equação Z igual a zero, então na equação do paraboloide, essa parte aqui ela vai sumir e você vai ficar com essa parábola aqui, ó, y igual a x quadrado, lá no plano XY. Então nós pegamos esse corte, fizemos o corte aqui com o plano Z igual a zero, que é o plano XY, e esboçamos o corte aqui do lado, que vai ficar mais fácil de nós visualizarmos, beleza? Bom, então isso nos dá a parábola. Isso nos dá o corte, nesse caso, é a parábola. Então a projeção do paraboloide sobre o plano XY é o que nós chamamos de região D1. Então D1, porque nós estamos olhando o sólido como sendo uma região de tipo 1. Então a projeção, que é o nosso, antes era o nosso D, agora nós estamos chamando ele de D1, porque nós estamos olhando o sólido como sendo um sólido de tipo 1, tá certo? Bom, o que é que vai acontecer então, né? Este paraboloide aqui, a equação dele é y igual a x quadrado mais z quadrado. Como você está olhando ele, como esse sólido, como uma região de tipo 1, você precisa saber a variação de z. O z ele vai variar entre duas funções que dependem de y e de x. Isolando o z aqui nessa equação, você vai obter z igual a mais ou menos a raiz quadrada de y menos x quadrado, tá certo? Então, a superfície de baixo de variação de y é essa daqui, ó, menos a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Tá aqui, ó, né? Essa é a função de baixo da variação de z. A função de cima, onde o z varia, é essa superfície aqui, ó, z igual a raiz de y menos x quadrado. Então, o z, ele varia entre essas duas superfícies. Essa superfície de baixo aqui e essa superfície de cima que tem essa equação aqui. E a variação do x e do y? Bom, a variação do x e do y, essa região D1 aqui, ó, você pode ver ela como uma região plana de tipo 1. O x ele está variando entre este ponto aqui e aquele ponto lá, né? Então o x varia entre menos 2 e 2, que é a interseção do y igual a 4 com essa parábola aqui, o y igual a x ao quadrado. O y varia da onde para onde? Ele varia desta parábola de x quadrado até essa reta y igual a 4. Então a variação do y é de x quadrado até 4. E o x, ó, ele varia desse ponto de interseção, aqui o menos 2, até essa projeção da interseção, que é o ponto 2 aqui na reta x. Tá? Então, essa região plana D1, ela pode ser escrita assim, ó. O x varia entre menos 2 e 2, e o y varia entre a parábola x quadrado e a reta y igual a 4. Essa é a variação de y. E a variação de z é entre o gráfico dessas duas superfícies. Ou seja, varia entre essas duas funções aqui que dependem só de y e de x. Tá? Então, essa é a descrição do nosso sólido quando nós olhamos para ele como um sólido de tipo 1. E, portanto, como é que fica a nossa integral? A nossa integral fica assim, ó, integral, né, de menos 2 até 2, integral de x quadrado até 4 e integral de menos a raiz de y menos x quadrado até a raiz de y menos x quadrado da nossa função. Observe que a nossa função ela continua a mesma, ó, é a raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado. Então aqui mantivemos a nossa função. Vamos integrar primeiro em relação a z, depois em relação a y, depois em relação a x. Beleza. Você olha para essa integral, e não sei você, mas me dá um arrepio nas costas. Por que vai te dar um arrepio nas costas? Porque você vai ter que integrar uma raiz quadrada
de x quadrado mais z quadrado em relação a z. Isso é um caos, isso aí é uma. Isso aí. Cara, essa integral é muito difícil de se calcular. Ela é muito difícil de se calcular. Mesmo que você consiga calcular ela depois, olha os limites de integração aqui. São duas raízes quadradas. Isso vai virar uma coisa caótica, vai ficar uma coisa muito difícil de você calcular. Então, por causa disso, por causa dessa dificuldade, não vamos olhar para a nossa região, para o nosso sólido, como sendo um sólido de tipo 1. Não faz muito sentido você olhar ele como um sólido de tipo 1. Faz mais sentido você olhar ele como um sólido de tipo 2. Por que é mais simples de você olhar ele como um sólido de tipo 2? Porque olha só, se você olhar ele como um sólido de tipo 2, o y ele vai variar deste paraboloide, que tem essa equação aqui, ó, x quadrado, aqui, ó, x quadrado, y igual a x quadrado mais z quadrado, tá? Até o plano y igual a 4. Então, a variação de y, ela vai de x quadrado mais z quadrado até 4. Observe, quando você vai projetar este sólido sobre o plano xy, sobre o plano xz, quando você projeta esse sólido sobre aquele plano lá, ó, xz, o que você está fazendo? Você está pegando o y, você está projetando ele naquele plano xz. Essa projeção sobre o plano xz, ela vai te dar esse disco aqui. Por que você obtém esse disco x quadrado mais z quadrado igual a 4? Porque você está pegando aqui, ó, é como se você pegasse esse disco, que é a parte maior, entre aspas, do seu sólido, você está projetando todo ele lá no plano xz. Quando você faz isso, quando você projeta tudo, você obtém esse disco aqui, ó, x quadrado mais z quadrado igual a 4, lá no plano xz. Né? Isso vai te dar o que nós chamamos de região D3, certo? Muito bem. E aí, o que vai acontecer? A superfície lateral à esquerda do paraboloide, da região de integração, é esse paraboloide aqui que eu já tinha falado para você. A superfície lateral à direita vai ser o plano y igual a 4. Então, observe que o y ele está variando entre esta função que depende de x e de z, função U1, e a função U2, que também depende de x e de z, que é a função constante igual a 4. Tá certo? Então, olha só. A nossa integral tripla, ela pode ser descrita da seguinte forma. Integral dupla sobre a região D3, essa região aqui, né? Integral de x quadrado mais z quadrado até 4, da função em relação a y e depois em relação à área. Tá? Observe, ó, essa integral aqui em relação a y, ela fica muito fácil de se calcular. Por que ela fica muito fácil de calcular? Porque isso aqui você trata como sendo uma constante. Qual é a integral da constante? Em relação a y. É a constante vezes y. Aqui, constante vezes y. E aí você vai calcular a primitiva, que é y vezes essa raiz quadrada, você vai calcular nesses dois limites de integração. Primeiro você calcula no 4, calcula no x quadrado menos z quadrado e subtrai as duas. Então vai ficar 4 menos x menos z quadrado, vezes isso daqui. Tá? Em relação à área, agora, você reduziu a sua integral tripla numa integral dupla sobre um disco de raio 4. Então, no final do dia, é essa integral aqui que você tem que resolver. Essa integral dupla aqui, ó. Muito bem. Qual que é a questão aqui? A questão é que se você olhar esse disco como uma região de tipo 1, o seu x, o seu z, aqui é a variação de z e aqui é a variação de x,
O x, tudo bem, ele varia entre menos 2 e 2. Mas o x, ele vai variar, o z, ele vai variar entre menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado e esse gráfico aqui de cima, que é z igual a 4, a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, essa integral dupla aqui, ó, ela vira esta integral aqui. Isso não é simples de se calcular. Como não é simples de se calcular? Por que não? Porque aparecem essas raízes aqui. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos transformar, nós vamos usar as coordenadas polares no plano x, z, para que a gente possa melhorar os limites de integração aqui e também melhorar esta função de integração. De repente, isso nos ajuda. Isso vai ajudar. O x vai ser trocado por r cosseno θ, o z vai ser trocado por r seno θ. dz dx vai ser trocado por r dr de θ. Então, essa nossa integral aqui, ó, que parece ser uma coisa bastante complicada de se calcular, ela vai ficar o seguinte, ó. Integral de 0 até 2π, integral de 0 a 2. Por que integral de 0 a 2π e de 0 a 2? Porque você vai olhar aqui o seu disco, qual que é a descrição do disco? O θ varia de 0, do ângulo 0, até o ângulo 2π. O raio, ele varia de 0, que é a origem, até o extremo, que é 2. Então, beleza. Né? Integral de 0 até 2π, integral de 0 até 2. X quadrado menos x quadrado menos z quadrado, você troca por menos r quadrado. Raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado, você troca por r. O dA, você vai trocar por r dr dθ. Faz essas contas aqui. Aqui você pode escrever de novo essa integral dupla como esse produto de integrais aqui. Pode fazer isso, porque você tem uma função em r vezes uma função em θ. Então, você pode escrever isso, calcula essa integral aqui e chega no final em 128π sobre 15. Então, essa integral tripla aqui acaba virando isso daqui. Então, o que nós fizemos aqui? Vamos olhar tudo que nós fizemos. Nós pegamos o nosso sólido. A primeira coisa que nós fizemos foi olhar ele como uma região de tipo 1. Vimos que esse sólido visto como uma região de tipo 1 me dá uma integral muito difícil de se calcular. Então, abandonamos essa ideia e passamos a olhar ele como uma região de tipo 2. Aí sim, o nosso y variava entre a superfície y igual a x quadrado mais z quadrado e a superfície y igual a 4. Então, essa era a nossa variação de y. Projetamos o sólido sobre o plano x, z, e encontramos esse disco aqui. Esse disco me dá esses limites de integração aqui. Esses limites de integração são muito difíceis, então nós passamos a usar coordenadas polares, e aí sim a nossa integral ficou muito mais simples de se calcular. Tá? Então o que nós utilizamos basicamente aqui para integrais triplas? Precisamos saber integrar, precisamos saber integrais duplas. Não tem jeito, não tem como fugir de integrais duplas, porque a integral tripla ela depende da integral dupla. Algumas vezes é conveniente você trabalhar com coordenadas polares quando você está trabalhando com integrais duplas. Por quê? Porque a descrição de certas regiões em integrais em coordenadas polares fica mais fácil do que você considerar a sua região plana de integração como sendo uma região cartesiana. É melhor trabalhar com polares. Especialmente quando você tem raízes de coisas ao quadrado, tipo x quadrado mais z quadrado, menos x quadrado menos z quadrado, x quadrado mais y quadrado. Quando tem essas somas de quadrados ou diferenças de quadrados. Fica mais simples, tá certo? Bom, observação final. O que você pode ter observado? Que a maior dificuldade de você calcular uma integral tripla é expressar a região de integração. Expressar a região de integração é o pior. É o pior. Né? Você olha primeiro ela como como aconteceu no exemplo, né? Olhamos primeiro a nossa região de integração como uma região de tipo 1, olhamos para a integral e ela ficou muito difícil. Aí você fala, pô, então ficou muito difícil, quer ver como ficou difícil aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui. Ó.
Cadê? E aqui, ó, como é que ficou difícil. Tínhamos que integrar essa raiz quadrada em relação a z. Como tinha z quadrado dentro da raiz, ia ficar caótico. Ia ficar muito difícil, né? Então, trocamos, passamos a olhar ela como uma região tipo 2. Aí a nossa integral, em relação a y, ficou muito fácil, ó, tá vendo? Porque isso aqui acabou virando uma constante. E aí integrar isso aqui em relação a y ficou mais fácil, né? Aí depois, calculada essa integral, caímos na integral dupla, que também era uma coisa difícil. Então nós tínhamos que agora olhar para a nossa região de integração, nossa região plana de integração, como uma região polar. E aí ficava um pouco mais fácil de você integrar, né? Então, esses limites de integração são o calcanhar de Aquiles quando você está trabalhando com integrais triplas. Tá? Os limites de integração de dentro, você pode observar que os limites de integração de dentro contêm no máximo duas variáveis, que é o que aconteceu aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. O limite de integração aqui tinha no máximo duas variáveis. O limite de integração de baixo tinha as variáveis x e y. E a integral de cima não tinha variável envolvida, era uma constante. Então, no máximo, duas variáveis. Tá? Depois, a segunda integral, a integral do meio, tem no máximo uma variável, que é o que acontecia aqui. Ó. Essa aqui é a integral do meio. Varia entre uma função de uma variável e outra função de uma variável. Então, no máximo, uma variável acontece. E os limites de integração da de fora sempre precisam ser constantes, né? Que é o que aconteceu aqui. A variação entre menos 2 e 2. Quando nós passamos para polares, ficou mais fácil, porque daí os limites de integração da integral do meio e da integral da esquerda, os limites de integração eram duas constantes, então ficava um pouco mais fácil, tá certo? Bom, com isso nós vamos ficando por aqui. Provavelmente você não gostou, porque é uma parte muito complicada, uma parte muito difícil, não é trivial, não é simples. Você tem que olhar para o sólido, por isso você precisa fazer muito exercício, para você olhar para o sólido de integração e decidir o que é mais fácil. Vamos olhar ele de tipo 1, de tipo 2 ou de tipo 3. Tá? Aí, em geral, a projeção vai te ajudar um monte, ou então os limites de integração, né? A variação de z, a variação de y, a variação de x, o que é mais fácil? Olha ali, tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Aí decidiu, é esse tipo aqui, beleza. Então você projeta sobre o plano correto. Se é de tipo 1, projeta no plano XY. Se é do tipo 2, você projeta no plano YZ. Se for de tipo 3, você projeta no plano XY, no plano XZ. Tá? Aí essa projeção, você tem que decidir se ela é de tipo 1 ou de tipo 2. Aí você, não ficou legal, como a nossa circunferência. Não fica legal olhar de tipo 1, tipo 2 como região de coordenadas cartesianas. Então eu vou tentar olhar ela como uma região polar. Talvez fique mais fácil. Foi o que aconteceu aqui. Uma região polar ficou mais fácil de nós calcularmos as integrais. Né? Então essas são decisões que você tem que tomar. E você só vai conseguir tomar decisões boas à medida que você for fazendo exercícios. Não tem jeito. É exercitar para você conseguir desenvolver as estratégias corretas para cada situação. Beleza? Chega de conversa. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.